Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso módulo focado em gestão por processos. Equipe da Kivo, equipe B4Inova, muito obrigado pelo convite e vai ser um prazer estar com vocês nessa jornada muito bacana. E para que a gente comece, vou me apresentar aqui. Eu sou Edu Bezerra, sócio fundador da Exection, impulsionadora de negócios. Nós já impulsionamos aproximadamente 250 empresas no nosso país. Já fazemos isso há aproximadamente 20 anos, 15 segmentos diferentes, inclusive o segmento contábil, que a gente vai falar muito aqui de alguns exemplos, de algumas provocações, de algumas reflexões. Fora isso, também tive a oportunidade de escrever um livro que chama-se Ouse Ter Sucesso, e também como coautor Passou e Agora. Além disso, gosto muito de mentorar, gosto muito de trocar essas ideias, informações, conhecimentos. É sempre um prazer estar aqui, porque afinal de contas, na hora que a gente ensina, a gente aprende muito também. Fora isso também, pessoal, já estive do outro lado da mesa também como executivo em grandes empresas, uma delas que agora recebe o nome de Falcone, que chamava-se FDG, e empresas também no setor de tecnologia. Certamente, esse período que nós estaremos aqui, eu vou dar o máximo para poder transferir conhecimentos práticos para vocês, mas sintam-se à vontade também para se inscrever nos meus canais aqui, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Será um prazer encontrá-los por lá também. Para que a gente consiga iniciar, nada melhor do que a gente falar um pouquinho sobre o conceito, falar um pouquinho da onde que veio a palavra inovação. Claro que os nossos colegas aqui, o Marcelo já falou muito aqui sobre inovação, o Wilson falou sobre inovação nas organizações, o Rogério falou sobre marketing. Hoje eu vou falar sobre processos e amanhã o Wilson vai falar sobre produtos. Mas tudo isso, pessoal, a gente acaba se baseando ou tendo uma referência, no caso, no Manual de Oslo, que foi criado em 1990, onde qual que era o objetivo? As empresas que fazem parte da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, qual que era o objetivo? Da gente ter aí uma referência, um padrão, até mesmo da definição do conceito. E isso que eu estou trazendo aqui para vocês, pessoal. Na hora que a gente está falando de inovação, pode ser algo que, de repente, é incremental ou algo que é disruptivo. Então, eu vou falar exatamente sobre processos aqui e vocês vão perceber que em algumas situações a gente acaba inovando algo ou melhorando significativamente algo, que é uma das definições, e por um outro lado a gente pode fazer algo totalmente novo, algo disruptivo que o mercado nunca tenha visto. E eu vou exemplificar ao longo aqui do nosso workshop, ao longo da nossa palestra. Para que a gente dê continuidade, eu adoro essa frase aqui de Bill Gates, tá? Se a gente de repente falar, poxa vida, Edu, nosso objetivo aqui realmente é aumentar uma produtividade. Mas será que nós estamos preparados? Será que eu vou automatizar algo que hoje não está eficiente? Olha o que o Bill Gates fala exatamente nessa frase. De repente, eu automatizo algo eficiente, vai se tornar mais eficiente. Mas, por um outro lado, se eu automatizar algo ineficiente, o que vai acontecer? Vai ficar cada vez mais ineficiente. E também, aproveitando aqui, pessoal, isso me fez lembrar, me fez recordar do meu propósito, do meu objetivo, da minha missão de vida, que é transformar algo complexo em algo mais simples. E é o que eu quero trazer aqui para vocês. Juntando aqui toda essa vivência, juntando toda essa experiência, o que eu consigo trazer para que vocês consigam implementar amanhã, ou se não, agora na empresa de vocês. E para que a gente consiga também pacificar, deixar algo mais homogêneo aqui, o que é processo para você? Será que você já parou para pensar? Fala assim, poxa vida, Edu, processo, o que será que é isso? Vou passar de uma forma muito simples para vocês o que significa esse processo. Muitas vezes a gente fala, poxa vida, será que a gente tem diversos processos dentro da nossa organização? Vou falar para vocês que, geralmente, o cliente vem até nós e o que acontece? Ele compra algo e nós temos que entregar. Isso já é um processo. Simples assim. Agora, se a gente for remeter aqui à teoria, o que é? É um conjunto de tarefas, é um conjunto de atividades que cada um acaba exercendo de forma relacional para se entregar algo, onde se tem entradas e geram-se saídas. De repente, aquela saída vai ser o quê? O início do outro processo, é a entrada do outro processo, até que a gente consiga chegar no nosso cliente final. Claro que muitas vezes o que acontece? A gente acaba transformando um processo maior em subprocessos.
E esses subprocessos, exemplificando aqui para vocês, de repente eu tenho que fazer o quê? Uma análise fiscal, de repente eu tenho que fazer uma apuração de impostos, de repente eu tenho que fazer aqui uma análise de uma folha de pagamento ou rodar uma folha de pagamento, como comumente a gente fala no setor contábil, né? Ou de repente eu tenho que gerar as minhas obrigações, eu tenho que fazer determinados fechamentos, eu tenho que prover determinados relatórios. Então, eu consigo também, ao invés de repente, falar assim, olha, pessoal, o que eu faço aqui realmente é um único processo. Eu faço, de repente, um fechamento contábil, um fechamento fiscal, mas eu também posso reparticioná-lo, eu posso deixar isso com processos menores até para facilitar o nosso entendimento. Fechado, pessoal, o conceito de processos? Para que a gente consiga também evoluir, muitas vezes eu venho com uma reflexão. Será que os nossos processos evoluíram com o tempo? Será que a gente ainda está fazendo? Vou dar alguns exemplos para vocês. Será que nós estamos ainda recebendo papéis dos nossos clientes? Será que eu ainda tenho que protocolar algo que de repente eu tenha recebido? Será que eu estou precisando, de repente, pedir uma assinatura, não digital, mas uma assinatura com papel, caneta e tudo mais? Será que eu estou pedindo para a minha equipe de repente, imprimir algo e eu vou com aquele amarelinho fazendo check para saber se está tudo certo, se está faltando alguma coisa? Então, já vem aqui, como eu falei para vocês, já vem aqui a primeira provocação. Será que os processos de vocês pararam no tempo? E aqui vem algumas perguntas. De repente, pessoal, até vou convidá-los a responder essas perguntas. Já façam aí na prática. Algumas pessoas têm uma facilidade de fazer isso de forma mental, outras preferem escrever, que é meu caso, eu gosto muito de escrever, e outras, de repente, vão prestar atenção aqui e ver se encaixa algo no seu dia a dia. Eu baixei um pouquinho aqui a tela para poder facilitar para vocês. Será que as pessoas estão trabalhando da forma correta ou da melhor forma? De repente, será que aquelas pessoas já vêm fazendo algo da mesma forma durante muitos anos? Outra coisa, pessoal, que também em processos acaba impactando muito. Será que a gente está gerando passivos ocultos e nós mesmos nós não estamos enxergando na nossa contabilidade? Será que, de repente, algo que as pessoas estão digitando no Excel ou, de repente, digitando em uma determinada plataforma, como que eu faço para ter essa verificação? Será que o meu cross-checking aqui está correto? Será que as minhas conciliações estão corretas? Outras coisas aqui, pessoal. Será que os dados que a minha equipe está passando, de repente, para mim ou para o meu cliente, será que eles são fidedignos? Será que os lançamentos estão sendo feitos da forma correta? Um exemplo aqui para vocês. De repente, você tem um cliente que é lucro real. E você tem que fazer, eu não vou chover numa molhada, que vocês sabem muito melhor do que eu, você tem que fazer um lançamento da conta contábil correta. Caso contrário, a gente não vai ter determinadas isenções e tudo mais. Será que está acontecendo isso mesmo? Será que a gente está informando da melhor forma possível? Além disso, eu acabei falando aqui sobre informações, por quê? Porque alguns, até clientes nossos, acabam falando, pessoal, será que a gente está tendo lucro na nossa contabilidade? Será que a gente está tendo margem? Vocês já pararam para pensar que, de repente, algo que vocês fornecem para o cliente de vocês, será que vocês estão fornecendo para vocês mesmos? Né? Então, fica aí também a reflexão. A outra coisa que aconteceu recentemente, poxa, Edu, eu não consigo dar conta no meu dia a dia. É muita coisa, são muitos prazos, né? Imagina só, pessoal, não sei se vocês já fizeram essa conta e recentemente eu acabei pedindo ajuda para um tributarista me dar essa informação. Ele falou assim, olha, Edu, é o seguinte, você sabia que a gente tem 92 tipos de obrigações diferentes entre taxas, emolumentos, impostos? Eu falei, nossa senhora, imagina só, 92, lógico que não são para todas as empresas, mas vamos supor que 92 com uma matriz X de clientes é para ficar assim maluco, né? Imagina só se nossos processos não estiverem estruturadinhos com as pessoas nas suas devidas responsabilidades, e com as suas devidas ferramentas também, né? Então, imagina só acontecer isso no seu dia a dia. Fora isso, será que o cliente aqui está conseguindo entender o que eu estou entregando? Será que eu estou atendendo, inclusive, a necessidade dele? Será que está na qualidade certa, no momento certo? Será que está acontecendo isso também na minha organização? Tudo isso, pessoal, são perguntas para a gente compreender os nossos processos. Fora isso, a gente acabou de falar de prazos, né? E a outra coisa aqui
será que se vocês perderem uma pessoa da equipe de vocês, vocês vão partir do zero? Será que ela vai levar esse conhecimento para com ela ou se de repente vocês conseguem permanecer isso na empresa de vocês? Ficam aqui as reflexões para que vocês entendam. Será que a gente parou no tempo? Percebam que o comportamento acabou modificando. No caso aqui, da morte do João Paulo II em 2005, olha o comportamento aqui pela figura. No caso da escolha do Papa Francisco em 2013, as pessoas já lá com seus celulares, com seus tablets. E agora, lógico que agora com muito mais expressividade, haja vista a pandemia e tudo mais, nós estamos utilizando cada vez mais o online. Agora nós estamos utilizando isso, vocês aí de um lado, eu desse lado aqui, e não nos impede de ter a interatividade que de repente a gente tem aqui se vocês estivessem num palco aqui ou nessa sala de reunião junto comigo. Então, essa interatividade agora a gente está utilizando online. Ou seja, pessoal, nós estamos evoluindo cada vez mais, a gente está evoluindo os nossos processos, e claro que isso não substituirá a presença, não substituirá o abraço, ainda mais nós que gostamos de ser sinestésicos. E eu vou confessar para vocês, eu adoro estar com pessoas, eu adoro tomar um café, almoçar, jantar com pessoas. Então, isso não vai ser, pelo menos do meu ponto de vista, ser 100% substituído. Claro que muitas coisas vão facilitar a nossa vida. E, como eu havia dito também para vocês, a gente vai muito aqui para o lado prático. Essa listinha aqui, pessoal, respondam, tá? Analisem, verifiquem se já está claro isso para vocês. Recentemente também eu percebi que determinadas contabilidades elas são nichadas. Eu conheci contabilidades que atendem, por exemplo, o setor turístico. Existem contabilidades que atendem somente startups. Existem contabilidades que hoje estão atendendo, de repente, franquias, contabilidades que atendem construtoras. Eu achei fantástico isso, até porque, na hora que a gente está falando, que tipo de dores que você resolve do seu cliente? Será que se eu atender uma empresa, sei lá, de design, uma arquitetura, uma construtora, será que as dores são todas as mesmas? Vocês já pararam para refletir isso? A partir do momento que eu consigo identificar as dores, fica até mais fácil de eu modelar meu processo, minha forma de atendimento para esses clientes. Então, pessoal, fica aqui a reflexão para vocês entendam. Será que está claro as dores dos clientes que vocês estão atendendo? Poxa vida, Edu, mas o meu escritório, ele atende diversos segmentos. Ótimo. Pergunte por segmento. Será que as dores são sistêmicas? Será que são iguais? Aí, com isso, o processo de vocês vão atender todos os sistemas de forma homogênea. Agora, será que um determinado segmento precisa ou necessita ou tem uma expectativa diferente de um outro segmento que está dentro da sua empresa enquanto cliente? Então, fica aqui a reflexão. A outra coisa, será que o processo atual poderia ajudar mais e de uma forma melhor? Eu gosto muito de enxergar as oportunidades nas organizações. Toda vez que eu começo qualquer nova empreitada, qualquer nova impulsão das organizações, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de entender o dia a dia delas, eu gosto de entender que tipo de tecnologia que elas estão utilizando e vai aí uma informação, um dado para vocês. E também vocês já vão perceber, será que vocês utilizam todos os aplicativos que vocês possuem no celular? Existe aí uma pesquisa meio empírica que a gente usa no máximo aí 10, 15% de todos os aplicativos que a gente tem dentro do celular. E se a gente aprofundar ainda mais, será que dentro daquele aplicativo que a gente já usa no total menos aplicativos, será que dentro daquele aplicativo a gente usa todas as funcionalidades dele? E isso também leva a uma reflexão para a sua contabilidade. Será que aquele software que você adquiriu, aquela licença que você adquiriu, será que você está utilizando todas as funcionalidades que aquele software está provendo para a sua organização? Fica aqui, essa dica aqui é fantástica, pessoal. Eu trabalhei, como eu havia dito lá no início, em algumas empresas de tecnologia, ou seja, são provedores de tecnologia. E nós tínhamos um indicador interno, um indicador de desempenho interno para compreender se as pessoas realmente estavam utilizando a nossa tecnologia. Quando a gente iniciou lá atrás, já há muito tempo atrás, as pessoas estavam utilizando entre 20% e 30% da nossa tecnologia, que era fantástica. Então, pessoal, levem a essa reflexão também dentro das organizações de vocês, tá bom? A outra coisa, na hora que a gente está utilizando lá as nossas tecnologias, a gente tem que compreender também
será que essas tecnologias estão me ajudando a aumentar a minha produtividade? Como que eu meço a produtividade dentro da organização? Será que eu consigo fazer mais atividades que agregam e menos atividades operacionais? Será que eu estou conseguindo trazer mais clientes com a mesma equipe que eu tenho? Essas são formas de exatamente mensurar a produtividade, né? Então, são formas simples, práticas, que vocês não precisam ficar coletando um monte de dados. Tanto é que eu também tenho uma máxima aqui que vocês já vão compreender, que se de repente o molho sair mais caro que o frango, não faz sentido, né? Não faz sentido a gente ter esses controles. A ideia é o quê? Que a gente consiga ter indicadores de desempenho, controles internos, que a gente consiga realmente tomar decisões. Esse é o grande objetivo desse terceiro ponto. Tomar decisões para melhorar os meus processos. Se eu melhorar os meus processos, eu estou melhorando o quê? Os meus resultados. Então, esse é o grande objetivo dessa reflexão. Fora isso, será que vocês estão acompanhando a satisfação dos clientes de vocês? Você sabe como acompanhar uma satisfação de cliente? Se a gente não souber aquele primeiro, pessoal, não tem como a gente entender se a gente está satisfazendo ou não. Será que está claras as expectativas, né? Se a gente, de repente, falar de alguns indicadores clássicos aqui, puxa vida, eu vou fazer aqui um NPS, um Net Promoter Score, né? Então, que é aquela escala de 0 a 10 para saber se as pessoas realmente estão satisfeitas, se são promotores da sua empresa, se não são, se são detratores, enfim. Então, a ideia aqui, pessoal, é a gente também compreender se nós estamos satisfazendo as necessidades dos nossos clientes. Então, a ideia é que vocês, né, que estejam aí do lado, já vão refletindo. Será que está acontecendo isso na minha empresa? E, claro, se de repente eu estou vendo que algo está dando muito certo, eu tenho que continuar fazendo aquilo. Eu tenho que replicar aquilo, eu tenho que, de repente, até repensar em como que eu vou para o próximo estágio, para o próximo nível. Agora, se algo deu errado, o que eu tenho que fazer, Edu? A ideia é o quê? Estanca, mas se você não estiver medindo, você não vai saber nunca que está acontecendo isso, né? Próximo passo aqui. Isso aqui é uma provocação fantástica, tá? Quando que você realmente investiu em inovação interna? Quando que você chegou e falou assim, olha, pessoal, vamos agora fazer aqui algo diferente. Vou chutar, vamos fazer aqui uma conciliação onde o objetivo é a gente utilizar todas as ferramentas, todas as funcionalidades que nós temos no nosso software atual, né, e com isso a gente não vai ter mais essa conciliação que nós estamos fazendo, sei lá, no Excel ou no papel. Quando que vocês fizeram isso? Além disso, poxa vida, agora a gente tem aqui um robozinho que vai buscando, né, todas as nossas notas fiscais dos nossos clientes e vai organizando aqui por CNPJ, não sei. Quando que vocês fizeram algo similar a isso, né? Então fica aqui a provocação e a última, e não é exaustiva, tá? Porque tem realmente bastante coisa para a gente falar aqui sobre gestão por processo. Quando que foi a última vez que você ou sua equipe participou de um congresso de inovação? Ou, de repente, que fez um benchmark, né? Então, um congresso de inovação seria assim, ótimo, pessoal. A gente tem que ter tempo para que a gente consiga se atualizar. A gente tem que ter tempo para que a gente consiga se especializar cada vez mais naquilo que a gente se propôs. Será que a gente parou no tempo? Será que está acontecendo coisas diferentes no mercado e a gente não está sabendo? Então, a ideia aqui, pensem e reflitam. Qual que foi a última vez que vocês participaram de um congresso de inovação de contabilidade? Então, vão mais 3 dicas aqui. O que eu gosto de fazer, tá? Eu gosto de atualizar sempre o organograma da minha empresa e dos nossos clientes. O que significa isso? Será que está clara a responsabilidade, a autoridade de cada um? Será que as pessoas evoluíram, de repente, até deixando de fazer algo operacional e fazendo algo mais analítico? Alguns clientes nossos, muitas vezes, até provocam aqui, e eu vou provocar vocês também. Eu falei, pessoal, a contabilidade hoje, ela continua sendo transacional ou ela está sendo, ou está evoluindo para uma contabilidade consultiva? Qual que é a diferença dessas duas? Será que o meu objetivo é realmente estar sempre processando algo, né, e não estando próximo ao meu cliente? Eu gostaria de estar próximo ao meu cliente, de repente, todo mês, fazer uma análise, né, do que a empresa, de repente, o meu cliente, né, evoluiu ou não evoluiu. O que eu poderia dar de sugestão, dica para ele? Será que hoje vocês estão tendo tempo para isso? A outra coisa, será que a minha empresa, vou colocar aqui Edu, assim, olha, será que a minha empresa ela está preparada para receber o novo? Será que a cultura da minha empresa é de inovação? Será que a cultura da minha empresa é realmente de trazer novos conhecimentos,
de desenvolver pessoas, porque de repente, vamos supor, poxa vida, pessoal, eu quero aqui implantar algo revolucionário, e aí vamos supor que eu sou o líder dessa empresa, eu sou o empreendedor, ou eu sou, de repente, o gestor, eu falo isso, aí vira as costas, o Edu está lá imprimindo um monte de papel e dando um check, né, com caneta, com lápis. Mas, poxa vida, Edu, você acabou de falar que quer algo revolucionário, que você quer nos deixar menos operacional, mais analítico, né? E aí vira as costas, você está pedindo para a gente imprimir para você verificar? É estranho isso, né? Então, só tome cuidado com essa postura cultural também. E a outra coisa, pessoal, que eu gosto muito de fazer é de definir os direcionadores da organização. Onde que eu quero caminhar? Será que eu quero obter, de repente, mais microempresas, mais empresas de médio porte? Eu quero trazer mais clientes que eu estou focando cada vez mais, estou me especializando, de repente automatizando, desenvolvendo minha equipe, para que a gente consiga cada vez mais atender empresas, vou chutar aqui, no nicho industrial, né? Ou de repente até mesmo regional. Então, pessoal, tem espaço para todo mundo, tem formas da gente fazer cada vez mais com menos e focando o quê? Em menos operacional e mais analítico, mais próximo do nosso cliente, mais consultivo do que transacional. Tudo bem, pessoal? Mas quaisquer dúvidas, vocês já podem escrever que a gente vai responder, tá? E para que a gente consiga começar uma jornada fora de série, focada em inovação, eu gosto muito de utilizar essa tríade. Essa tríade é focada em quê? Primeiro, em pessoas, né? Então, sem as pessoas, a gente não consegue chegar lá. Eu gosto, reforço, muito desenvolver pessoas. E é nessa ordem, tá? Então, pessoas certas, de repente, com a cultura que você gostaria da sua empresa, né? Então, cada empresa tem uma cultura diferente, tem valores diferentes, mesmo sendo do mesmo segmento. Então, a ideia aqui é que a gente compreenda. Será que está claro para mim, ou até para a minha equipe, quais são os valores, qual que é a cultura que eu gostaria de ter aqui na minha empresa? Além disso, depois, será que os processos estão claros? Será que está claro aonde que inicia e aonde que finaliza um determinado processo? Será que estão claras aqui quais são todas as etapas? Quem que participa de cada uma das etapas? E por último, não menos importante, será que a nossa tecnologia está suportando, de repente, um crescimento, uma estabilização, uma redução de retrabalho, um aumento de margem, uma redução de tempo operacional em algo que, de repente, demanda tanta atenção humana que eu poderia substituir por uma funcionalidade tecnológica? Será que já está acontecendo isso na sua organização? Pense nessa tríade, é uma tríade muito simples, pessoal. Pessoas, processos e tecnologia. Isso vai ajudar muito a refletir o seu dia a dia. E por falar em reflexão, exemplos, pessoal, ele realmente arrasta, tá? Simplesmente falar aqui, será que vai acontecer alguma transformação, alguma evolução? Certamente vocês já ouviram falar muito dessa palavra aqui, ou desse momento de transformação digital, né? A transformação digital, pessoal, é aquela parte de baixo ali, ó, que é através do exemplo. Se de repente eu, Edu, uma outra vez eu tive dificuldade em aprender uma nova tecnologia ou me adaptar, pessoal, faz parte, né? Faz parte da evolução. É ali, fora da zona de conforto, que a gente tem a evolução. Será que vocês estão na zona de conforto? Ou não, fala assim, Edu, eu não estou na zona de conforto. Eu, na verdade, eu queria muito absorver algo novo. Você está no lugar certo. Poxa vida, Edu, eu gostaria muito de aumentar a produtividade da minha equipe, da minha empresa. Você está no lugar certo, né? Eu já estou deixando aqui diversas perguntinhas, diversas provocações para vocês e façam esse exercício com a equipe de vocês. Vocês vão ver que vocês já vão começar a preparar para receber o novo. E para que a gente também consiga entender um pouquinho mais o que cada uma das empresas de vocês estão fazendo, recomendo aqui utilizar essa ferramenta que, assim, ela é simples, é uma ferramenta que a gente consegue utilizar com diversos softwares, que é o quê? É exatamente mapear o seu processo, entender o passo a passo, como que é feito hoje. Será que o que eu faço hoje, aí você vai vendo o que é manual, que de repente você pode usar uma tecnologia que esteja disponível, fala assim, poxa vida, esse pedaço aqui eu poderia simplesmente eliminar porque já é feito automaticamente pelo meu software, né? Então você já aumenta ali uma produtividade. De repente, vamos supor que a gente pega essa tarefinha que está aqui no meio e fala assim, olha, eu vou conseguir tirar essa tarefa aqui. Legal, vou economizar um tempo. E esse tempo, de repente, a pessoa consegue fazer
uma análise mais profunda. De repente, essa pessoa pode ligar para o seu cliente e falar assim, olha, eu queria muito conversar contigo mensalmente. De repente, você consegue agregar mais valor para o seu cliente fazendo isso. Você faz com que o seu cliente fique fiel para você. Olha que interessante a relação de causa e efeito, olhando o processo e daqui a pouco eu olho o quê? Indicadores que faz sentido para você. Tudo bem, pessoal? E olhando aqui, isso aqui seria fantástico no dia que acontecesse. Olha que interessante, né? Vamos supor que a gente está agora unindo algumas coisas aqui. Processos, né, com tecnologias digitais e com inteligência artificial. Olha que interessante o que poderia acontecer se é que a gente já não tem tecnologia para isso. Eu confesso para você que nós temos. Tá? De repente, o nosso smartphone detecta aqui uma desaceleração brusca. Questiona aqui o sensor, né, da roupa, né, os sinais vitais. Hoje a gente tem relógios que a gente consegue medir os nossos sinais vitais. Já solicita socorro, a gente já tem isso também nos nossos smartphones. Lembra que a gente consegue colocar quais são as pessoas que a gente poderia avisar em caso de emergência? Todos os smartphones hoje conseguem fazer isso. Além disso, se o nosso veículo tiver cheios de sensores, consegue ver aqui qual que é o grau, qual que é a gravidade que aconteceu um determinado dano. Depois que acontece, notifica os bombeiros se caso estiver saindo fumaça, pegando fogo, algo. Olha que interessante isso. Comunica a família, envia o relatório de danos para a oficina, recebe um orçamento e já negocia preço. Então a gente já tem inteligência também, né, para poder ver quais são os melhores preços. Vocês mesmos já devem fazer isso na hora que vocês de repente estão cotando aí um seguro de saúde, um seguro de automóvel, imóvel. A gente já compara isso para saber o que seria mais vantajoso. Olha que interessante. Será que a gente já não conseguiria fazer isso de forma automática? Avisa a seguradora sobre a oficina destino do auto, coleta vídeos das câmeras ao redor, olha isso, envia relatório final para a seguradora e relata o ocorrido para, se de repente, precisar de um advogado aí para poder fazer um boletim de ocorrência ou algo do gênero. Da onde que veio tudo isso? Veio aqui da Gartner, né, onde tudo que está relacionado também, assim, a vanguardas, inovações, etc. Pessoal, essa aqui é a fonte fantástica aqui também para vocês consultarem. O que nós temos aqui? Nós temos processo, nós temos tecnologia, nós temos aqui inteligência artificial, nós temos aqui um conjunto, né, um arcabouço que não está muito distante de acontecer. Eu já fui dando alguns exemplos que já fazem aqui parte do nosso dia a dia. Agora, dicas e sacadas para vocês, tá, pessoal? Na hora que a gente está fazendo essa jornada, entendendo os nossos processos e tudo mais, não tenha dúvida que a gente já vai pincelando oportunidades de melhorias. Já deixo aqui uma primeira dica para vocês. Tenha um repositório, uma listinha. Né? Poxa vida, Edu, eu uso aqui, eu vou chutar, eu uso o Trello, eu uso aqui a Asana, ou software que for, Planner, o software que você quiser, tá, pessoal? Excel, mas tenha essa lista e o importante, priorize essa lista dando prazo e responsável para poder resolver essas oportunidades. Caso contrário, vai ser só uma lista, né? A outra coisa aqui, busque alternativas à tecnologia que você use hoje. De repente, você fala assim, olha, Edu, estou utilizando realmente aqui um sistema de planilhas avançadas. Será que não tem algo mais avançado, não, que essas planilhas? Será que hoje, né, que a gente está falando aqui de buscas automáticas, robotização, automatização, será que não existe? A resposta é, pessoal, existe, tá? Ainda mais no mercado de vocês de contabilidade. Tem muita ferramenta hoje que está automatizando qualquer parte do processo de vocês. E aí, reforço, conheça os processos de vocês. Lembra o que a gente ouviu lá no início de Bill Gates, né? Então, se a gente tiver um processo que ele é ineficiente, colocando tecnologia, ele vai ficar mais ineficiente. Agora, se nós tivermos um processo que é eficiente, que funciona, que tem pouco retrabalho, que é menos operacional, ele vai ficar altamente eficiente. Né? E falando para você, que é um contador empreendedor, isso significa melhores margens, melhor tempo para poder atender seu cliente, maior previsibilidade, então, assim, menos passivos ocultos, né? Então, é só benefício, tá? Outra coisa, será que para as atividades que são repetitivas eu não consigo automatizá-las? Será que hoje, algo que de repente a equipe de vocês está fazendo e que você precisa conhecer a fundo, a gente não conseguiria substituir por algo mais automatizado, evitando erros e tudo mais?
Amanhã, essa pessoa que de repente faz essa atividade altamente operacional, ela fala assim: olha, Edu, puxa vida, eu estou indo para um outro desafio, será que eu vou arrancar meus cabelos? Ficar desesperado porque, de repente um conhecimento vai fugir entre os meus dedos? A outra coisa, que hoje também está cada vez mais conhecido, que antes, confesso para vocês que esse tipo de tecnologia que eu vou falar aqui, não era uma tecnologia acessível para, de repente, empresas de médio e pequeno porte, apenas empresas de grandes portes que acabavam utilizando o RPA, que é a robotização. E a robotização, pessoal, acaba substituindo, de repente, algo que eu uso com mouse, ou de repente, olha só, de repente eu tenho que ler uma nota fiscal e digitar num determinado sistema. Não precisa mais isso. A robotização acaba fazendo isso, né? Então, não precisaria ter lá uma pessoa olhando, não precisa. Né? Então, deixa essa pessoa para fazer algo mais nobre. E, por último, não menos importante, busque constantemente conhecimento, pessoal. Isso é algo que não tiram de nós. Conhecimento é a única coisa que não tiram de nós. E fora isso, na hora que a gente tem um determinado conhecimento que a gente tenha adquirido num congresso, aqui num workshop, implemente, pessoal. Nada melhor do que vivenciar isso no dia a dia para que a gente consiga obter o quê? Um conhecimento vivencial. Tudo bem, pessoal? E também aqui, olha, tem mais novidades aqui para vocês, hein? E para que a gente esteja falando aqui de conhecimento, de impulsionar negócios, né? Eu gostaria muito de deixar aqui a minha contribuição para vocês. Como eu havia dito, eu acabei escrevendo um livro, que é o Ouse Ter Sucesso. Ele nos ajuda a desdobrar tudo isso que eu estou te falando aqui. Ainda tem templates, tem ferramentas dentro desse livro, que vocês conseguem ir acompanhando a história e preenchendo essas ferramentas. Então, a ideia aqui, pessoal, é que vocês impulsionem, né, como o próprio nome diz aqui, impulsionem os resultados das suas empresas através de conhecimento. Fora isso, também tem um treinamento que eu acabei criando, né, onde eu vou passando o passo a passo, né, que esse treinamento aqui tem aproximadamente, só para vocês terem uma ideia de tamanho, né, aproximadamente 9 horas, ou seja, aqui nos nossos 20, 25 minutos, não seriam suficientes para eu poder passar tudo isso para vocês. Então, espero que eu tenha passado aqui uma visão geral para que vocês se preparem, né, para a inovação em processo, mas nesse treinamento aqui, que eu passo cada uma das etapas da jornada, eu fiz aqui uma parceria com a Kivo, onde eu vou dar para vocês, isso aqui é somente para vocês que estão aqui assistindo, eu vou dar 40% de desconto através desse cupom aqui, Kivo40. E eu vou deixar aqui também os links, né, então, da Loja Literária, que foi a editora que me apoiou na elaboração desse livro, né? E também no Hotmart aqui, se vocês digitarem lá impulsionadores de negócio com ênfase em processo, vocês vão achar aqui o treinamento. Então, eu vou deixar aqui esse cupom de desconto para vocês e também aqui o meu contato, tá? Então, eu tenho um contato aqui no LinkedIn, aqui no Instagram, né? E também no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado desse workshop e, pessoal, sempre existem oportunidades aqui, sempre existem formas para que a gente consiga impulsionar os nossos processos. Basta a gente conhecer os nossos processos no dia a dia, basta a gente conhecer as novas tecnologias e a gente conseguir conciliar isso com as pessoas. Pessoal, obrigado pelo tempo que vocês dedicaram aqui ao nosso workshop. Espero de coração que vocês tenham tido aí alguns insights, algumas reflexões para a contabilidade de vocês. Equipe Kivo, equipe B4 Inova, muito obrigado aqui pelo espaço e continuarei por aqui. Se vocês tiverem algumas dúvidas, é só mandar aqui que eu vou responder com todo carinho. Obrigado, pessoal. Abração.